E aí, Cris? Ó, o professor tá gravando, ó. É porque eu botei esse chapéu, pô, porque a luz vem bem aqui no meu olho, aí eu me incomoda muito. Isa, vou pedir a pizza tem que pegar lá embaixo, que ele não deixa eu subir. Que história é essa? Josiane aí vai bancar a pizza aí. Ah, é a filha dela pedindo pizza pra ela. Cadê o Eli? Professor, não ainda não tá gravando. O que aí que tá aparecendo gravando? Grava na aula, minha filha. Quem diabo é que tá gravando? O professor. Ah, Gabriel, bom, tá bom. Vai te vestir, Ícaro. Tu também, Cris? Ei, Cris, tu tá... Eu sei falando mal lá, né? Você não tem vergonha não se vestir ou coisa ridícula, né? Aí o Pablo, menino. Ó, Ó, o outro aí, todo mundo na rede, que diabo é isso? a rede é top demais. Não pode é pregar, viu, Pablo? Aqui, senão vai comer o tempo da aula. Essa baladeira aí tá dando conta, viu? Ó, o Crisão, rapaz, tá gordo? Cadê o Ninho? Cadê o Adriel? Cadê o Adriel, doido? Show. Já Ó, o tá com professor os sabe slides. mexer direito mesmo nesse aplicativo, velho. Top demais. Sim, cara, não vai te ajeitar não, quer fazer graça, é? E aí, pessoal, boa Eu vou noite. já tirar a tela aqui. Boa Boa noite, professor. noite, professor. Boa noite, professor. Conferir aqui quantos alunos tem na live. Alguém está com dificuldade de entrar na turma? Você Eu não sabe? tô na live não, professor, mas tô assistindo uma pessoa aqui no celular, da Gabriela também, viu? Tá. Só manda o nome aí, porque eu vou fazer a frequência com base no que está aqui. Flávio Renê. Manda no bate-papo aí. Tirei a foto aqui porque aparece o nome de vocês. Faz o seguinte, vocês vão colocando a frequência lá no bate-papo, para mim fica mais fácil. Aí a Josiane bota o nome dela, o Cris, o Ícaro, Josiele, a Maiara, a Jéssica. Combinado, pessoal? Cris, cadê tua gota, Cris? Já tá com problema? Tô lhe ouvindo não, meu amigo. E dessa aula vai no Avá, é? Se eu vou gravar, já está sendo gravada. Vai estar no Avá. Vou colocar no VAR. A intenção é essa. Mas a minha frequência eu vou fazer com base nos alunos que estiverem aqui. Mas qual entra aqui nessa internet? Tem gente que talvez não vai conseguir também. Não, por isso que eu estou pedindo o nome de quem tiver com dificuldade. Professor, eu não estou tendo acesso ao AVA, tá dizendo que não encontra minha matrícula. Vê com a Justina, que é a coordenadora, e com o Gleiser. Tudo bem? Tá bom. Pronto, pessoal. Estão todos aqui? Podemos começar? Acredito que sim. É. Podemos, professor. A maioria está aqui. Então, vamos lá.
tirar aqui minha imagem para que vocês acompanhem somente pelo slide. A gente já começou, né, a questão do estabelecimento empresarial na aula anterior. A gente tratou dessa parte mais conceitual. Aqui, vocês viram lá que eu botei no AVO uma atividade para vocês, não viram? Eu expliquei para vocês o que seria aviamento. Mas tem lá, pessoal. Lá eu só encontrei que era para a gente ler sobre o nome empresarial, é isso? Não. Eu coloquei mais uma atividade lá. Eu vou até procurar ver se está. Ou nós procuramos no EAD, não encontramos. Já tá. Pois é, a gente não achou atividade nenhuma. Eu vou até olhar que eu coloquei ontem, né? Pois Mas eu não vi também, não. Eu vou dar uma olhada para ver se não está lá. Não vi essa atividade na EAD. Eu vou dar uma olhada lá para ver se ainda está lá. Se não tiver, eu coloco novamente. Beijo não, invejoso, meu. Desculpa eu falar de vocês, cheiro. Pessoal, eu peço que vocês entrem com o nome de vocês. Eu estou vendo aqui que tem, por exemplo, tem um iPhone de caixa. O do Cris, ainda está com mais iPhone. Um iPhone de É caixa. o do Cris, ele não está conseguindo mudar. Ah, é o do Cris, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O restante tá os nomes. Manda os nomes, é só para botar a presença aqui no bate-papo, viu? Não esqueçam. Então, a gente viu na última aula a questão que o aviamento seria um potencial lucrativo de determinada empresa, que é fundo. A gente viu que clientela não é bem econômica, é apenas uma parcela dos agentes de mercado. E a gente também viu a parte de ponto comercial, que eu comecei a falar para vocês sobre a questão da locação, né? Que essa parte de locação gerou bastante debate entre nós. Quem teria ou quem não teria direito a essa renovação automática. E aí eu deixei bem claro que para se ter direito a uma renovação automática, é necessário que você tenha um contrato celebrado por escrito, um prazo determinado. Vou até ir grifando aqui para vocês, para facilitar o acompanhamento da aula de vocês. Necessário que o contrato seja celebrado por escrito com prazo determinado. O prazo mínimo a renovar ou a soma dos prazos seja 5 anos. Né? Eu citei vários exemplos para vocês em relação a esses prazos que eu posso ter. É uma soma de contratos anuais que, no total, eles sejam 5 anos. Né? E aí, quando eu for fazer a prorrogação, eu tenho direito à renovação automática. E eu tenho, no mínimo, mais no mesmo ramo, no mínimo, e de forma ininterrupta, 3 anos. A exploração do mesmo ramo. Então, para eu ter um direito a uma renovação automática do direito da minha empresa, de acordo com o direito do inquilinato, que é a nossa lei de locação, nós temos que ter um contrato. Ai, caralho. Eu tenho que ter um contrato por prazo escrito com prazo determinado. Eu tenho que ter um contrato que a soma dos prazos a renovar, a soma desses prazos ininterruptos seja 5 anos, assim como eu tenho no mesmo ramo um prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Essa é a regra geral para a questão de prorrogação. Eu ainda tenho a questão do ponto, né? Vocês estão com dificuldade, pessoal, do som? Eu desliguei o áudio aqui de todo mundo aqui, porque como estava tendo muito barulho aí com vocês, aí eu desliguei para não prejudicar os demais. Por isso que eu parei aqui assim.
esse áudio, o vazamento do áudio. Ah, que bom que melhorou para vocês. Pois vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, eu tenho aqui ainda a questão do ponto, né? No caso de cessão de contrato, alienação, transporte, é necessária a autorização do senhorio, ou seja, é necessário a autorização do proprietário do ponto, né? Se eu tenho um contrato, é necessário que o proprietário, que é o locador, ele faça essa autorização para a cessão do ponto. O empresário locador possui direito à renovação compulsória do contrato de locação, desde que obedecido aos seguintes requisitos. 2 pontos. Letra A, contrato escrito e prazo determinado, que eu já havia falado. O locatário deve ser sempre empresário, porque se é uma locação, que é uma locação empresarial, então eu tenho que ter um empresário, né? Essa locação contratada tem que ser por mínimo 5 anos, ou seja, 5 anos não precisa ser os 5 anos de contrato sejam 5 anos. Na primeira contratação, eu posso ter a soma desses contratos darem 5 anos, assim como eu tenho a exploração do mesmo ramo de atividade pelo prazo ininterrupto de 3 anos. Ou seja, eu tenho 3 anos a soma dos prazos ininterruptos e 5 anos a locação ininterrupta, e 3 anos é no mesmo ramo da atividade. Ou seja, atividade de locação não é a mesma atividade de ensino. Então, são ramos diferentes. Então, se eu tivesse um ponto comercial em que eu passasse 2 anos com um ramo industrial, 2 anos com o ramo de locação, e meus 1 ano de venda, eu não faço esse requisito da linha D, porque a linha D ele me pede que eu tenha 3 anos no mesmo ramo da atividade. Isso tudo a gente já viu na última aula, pessoal. Estou fazendo apenas rememorando a vocês. Prosseguindo a nossa aula, nós temos algumas exceção à renovação ao direito de renovação, que seria a linha A, insuficiência do valor da proposta de renovação, a linha B, a proposta melhor de terceiro. Nessa hipótese, pode o locador oferecer uma proposta idêntica, gera direito à indenização ao locador, caso não consiga renovar o contrato. Ou seja, eu tenho um contrato com a AIA de aluguel. Ela me aluga um prédio comercial e eu tenho essa locação. Nesse caso, eu sou o locatário. Ela, quando eu for fazer a prorrogação, a renovação desse meu contrato, ela pode chegar para mim e dizer, olha, o Cris, ele está me oferecendo um valor de aluguel de 1.200. E eu digo, olha, eu só pago 1.000. Nesse caso, eu não tenho direito à renovação. Por quê? Porque eu estou oferecendo um valor insuficiente, né? Existe uma proposta melhor de terceiro. Se eu igualar as propostas, se eu chegar a 1.200, que é o valor que ele está oferecendo, aí sim, eu teria um direito a ser alugado para mim, porque em caso de proposta idêntica, eu tenho uma espécie de preferência. Em caso de reforma substancial do prédio, é necessário que o prédio ainda esteja fazendo alguma reforma, porque ele já é um prédio bastante antigo. Aí, nesse caso, se for uma reforma substancial, também perderá o direito à renovação. Entende-se como direito à renovação que seria uma reforma substancial para o direito à renovação, uma reforma que retarde por 3 ou mais meses de desocupação. Para uso próprio. Esse uso próprio é o mais comum ou mais usual, que a gente vê na prática, pessoal. Essa linha D. Por quê?
gera direito à indenização ao locador, caso o locatário exerça a mesma atividade no prédio. Ou seja, eu estou alugando esse prédio da AIA, e a AIA ela quer utilizar o prédio para ela. Ela chega para mim e diz: olha, dama, você não pode exercer o direito da renovação porque eu quero que você saia. Por quê, pessoal? Esse uso próprio é o mais utilizado na prática, por um simples fato. As outras formas, em geral, elas não são atuáveis dentro do juizado especial. Para uso próprio, a pessoa chega e diz: olha, é uso próprio, você não tem nenhuma dilação probatória, basta a mera afirmação do locador que vai utilizar o prédio. Dessa forma, ele dispensa a renovação do locatário. Eu tenho ainda a possibilidade de transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de um ano e de propriedade de ascendente e descendente ao cônjuge do locatário. Gera um direito à indenização ao locador, caso aqueles que exerçam a mesma atividade no prédio. No caso, o locatário ele quer fazer uma transferência de algum parente ascendente ou descendente ao cônjuge, desde que seja mais de um ano. Nesse caso, pode ter. Isso aqui a gente já explicou na nossa última aula. Então, pessoal, como a gente já tratou isso na última aula, a gente vou agora sim começar a nossa aula de hoje. Lembra vocês o que seria o conceito de trespasse. Trespasse, pessoal, está aqui o conceito, o nome trespasse nada mais é do que alienação do estabelecimento empresarial. Trespasse é alienação do estabelecimento empresarial. O conceito, o artigo 1146 do Código Civil, ele vai trazer lá para mim. O adquirente responde pelos débitos anteriores ao trespasse, desde que regularmente contabilizados. Essa questão da contabilização ele é muito importante para um caso de alienação. A alienação do estabelecimento empresarial, lembra vocês, que ele vai compreender. Ele compreende desde da sua objetos móveis, objetos imóveis, assim como objetos corpóreos e os incorpóreos, né? Porque no trespasse você acaba vendendo tudo. Você vende a questão da marca, você vende o ponto, você vende a estrutura física, você vende toda essa parte, né? Isso no trespasse. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só destravar o som aí e fazer a pergunta. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo. Pronto. Não, professor, deixa assim. Depois o senhor liga. Eu vou travando e destravando algumas vezes. Aí vocês vão opinando. Então, pessoal, eu vou ter aqui a questão do trespasse. Aí o artigo 1146, que é o 1146 do Código Civil, ele vai trazer para mim: o adquirente responde pelos débitos anteriores ao trespasse, desde que regularmente contabilizado. Ou seja, quando o adquirente, aquela pessoa que vai comprar um estabelecimento empresarial, ele tem que se cientificar das dívidas, dos débitos daquela empresa. E aí ele vai olhar a questão da contabilidade nos livros empresariais. Ele, ao olhar os livros empresariais, o que tiver lá registrado, e mesmo assim a pessoa comprá-lo, o adquirente comprar, ele já compra sabendo que existe aquele débito. Então, esses débitos anteriores ao trespasse, ou seja, anteriores à alienação, se tiver lá nesses livros empresariais, que nós chamamos regularmente contabilizados,
o adquirente vai também se responsabilizar por esse pagamento também, se responsabiliza por esse débito. Então, me lembrou bem, nesse caso, uma venda antiga que aconteceu demais, uma tentativa de venda que aconteceu na época da Cepisa. Eu trabalhei durante um certo período na Cepisa e lá, na época, ela, no governo, se eu não me engano, foi de Fernando Henrique, ele tentou vender a empresa. E aí, quando ele foi vender a empresa, na época, vários empresários se interessaram pela empresa. E aí, quando se interessaram pela empresa, na época, até o João Claudino foi na sede da Cepisa, ali na Maranhão. Quando o João Claudino se dirigiu à sede da empresa, ele foi lá, visitou, olhou, e no final das contas ele não fez nenhuma proposta. Por quê? Porque os débitos anteriores que estavam contabilizados era muito grande, já que ele se responsabiliza por esses débitos. Inclusive, ano passado, o governo retrasado, aliás, desculpa, o governo Michel Temer, ele vendeu essa empresa e aí ele foi arrematado, se eu não me engano, foi R$20 mil. E aí fizeram até chacota isso, eu vi a imprensa falando, olha, vamos se juntar aqui, vamos se juntar 2, 3, cada um dá 2, 3 mil reais e a gente junta esses 20 mil e aí a gente compra a empresa. Mas o problema, pessoal, que não é só comprar a empresa. Tem a questão da responsabilização pelos débitos anteriores. Ou seja, você estaria comprando uma empresa que tenha muitos débitos contabilizados. Então, quem adquirir naquele momento, ele vai se responsabilizar por todos os débitos que já tem uma empresa. E nós sabemos que os débitos da Cepisa é gigantesco, é maior do que o seu patrimônio. Então, um fator que faz com que as empresas não se interessaram, foi essa questão dos valores, que são bem grandes, o valor dos débitos que estavam lá contabilizados. É importante ficar claro para vocês que o Código Civil, nesse 1146, ele diz que caso esteja regularmente contabilizado. O que não estiver contabilizado, não pode o adquirente se responsabilizar. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade dessa questão dos débitos. Ele não tem como ter conhecimento, ou seja, ele estaria, na verdade, era de boa fé no presente caso. O alienante ao vendedor responde solidariamente pelo passivo até um ano após o trespasse. Ou seja, a pessoa que vai vender, até um ano após o trespasse, ele responde por todas as dívidas que ele deixou contabilizada e não contabilizada. Ou seja, vamos aqui novamente para o caso da Cepisa. Digamos que a Cepisa tivesse sido vendida em 1º de janeiro de 2019. O alienante, que era a União, que era a proprietária da Cepisa, ela iria responder pelas dívidas contabilizadas, né, as dívidas contabilizadas, juntamente com o adquirente, pelo prazo de 1 ano. Ou seja, nós vamos ter aqui uma linha temporal. Aí nós vamos ter aqui 0, 1 de... Deixa eu apagar aqui. 01 de 2000, vou botar 19. Zero um de 2020. Então, pessoal, eu tenho aqui o seguinte caso. O alienante ao vendedor, em 1 de janeiro de 2019, ele vendeu.
Ou seja, a União vendeu a Cepisa aqui, em 1º de janeiro de 2019. O que o artigo está me dizendo é que todas as dívidas anteriores a isso aqui, que mesmo que não tenham sido regularmente contabilizados, durante esse período aqui, o alienante vai se responsabilizar. Nesse período aqui, pessoal, o que acontece? O alienante se responsabiliza por todas as dívidas desse período anterior, contabilizado ou não contabilizado. Os contabilizados, nesse período aqui, ele vai se responsabilizar de forma solidária com o adquirente. O que isso quer dizer? Que nós temos 2 tipos de responsabilização. A responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária é uma responsabilidade porque, primeiro, você tem uma responsabilidade do principal. Em ultrapassando o principal, você vai ter uma segunda responsabilidade, que seria a responsabilidade subsidiária. Ou seja, quem tem responsabilidade subsidiária, primeiro eu cobro do principal, para depois eu cobrar do subsidiário. Já é diferente no caso de solidário. Solidário eu posso cobrar do adquirente, posso cobrar direto do vendedor, ou posso cobrar dos 2 ao mesmo tempo. Então, o artigo está me dizendo nada mais do que isso. Eu posso cobrar direto do alienante ou direto do vendedor de forma solidária. Ok, pessoal? Vocês têm dúvidas? Dúvidas? Pode deixar. Alguém tem dúvida? Vamos prosseguir. Irmão, ninguém nem tem que... Eu vou ligar o vídeo de vocês, pessoal, para ver o que vocês estão fazendo. Se não estão dormindo. Não, professor. Professor, eu saí porque a internet caiu, viu, do meu notebook, Jussiele. Tá bem, José. Vou Não ligar tá os dos com- outros aí. Quem estiver tomando café, quem estiver passeando, quem tiver deixado só o computador ligar, eu vou ligar aqui a câmera aqui para ver o que vocês estão fazendo. Só não vão estar nu, pessoal, pelo amor de Deus. Não, professor, faça isso não. Você vai... Você não sabe nem como é que nós estamos aqui, pra você querer ligar esse negócio. Vixe, Ayá. Vamos prosseguir, pessoal. O adquirente pode pedir a nulidade em caso de débito não registrado com base no artigo 1145. Ou seja, o adquirente, ele é, de acordo com o artigo 1146, vou só voltar para vocês, ele vai me dizer que, no caso de trespasse, o adquirente responde pelos débitos contabilizados. Em caso que ele não tenha contabilizado ou não registrado, é possível que o adquirente peça nulidade. Por quê? Porque era um débito que a empresa tinha e ele não tinha conhecimento. Então, ele pode pedir, sim, a nulidade dessa alienação ou dessa compra, né? O trespasse depende ainda do pagamento de todos os credores pelo alienante ou do consentimento desse quando não houver bem suficiente para adimplir as obrigações. É simples, pessoal, porque isso aqui pode configurar, em tese, uma fraude a credores. Imagina que a Cepisa, lá, ela já devia 1 bilhão, né? Que estima-se que ela deve 1 bilhão de reais. E, no momento da venda dela, quem quer comprar ela sou eu. É Delman. Só que a Delman aqui, ele não tem verba, capital suficiente para pagar esse 1 bilhão, que são dos credores dela. Quando for ser alienado, é necessário que saiba dos credores, ou seja, daqueles a qual a empresa tem dívida, se eles consentem com essa venda para mim. Claro, eles não são bestas, né? Eles são burros. Se eu fosse comprar, as empresas lá, os credores, iam dizer, olha, eu não concordo. Ao não concordar,
a alienação acaba não se efetivando. Por quê? Porque a empresa não tem bens suficientes. Se a empresa tivesse um patrimônio de 1 bilhão e eu comprasse a empresa, aí sim, porque não existiria perigo de fraude contra os credores. Existe uma conduta que nós chamamos de conduta ideal, que é a conduta de que o adquirente deve fazer antes de ele adquirir. Primeiro, ele deve fazer uma auditoria, verificando se as operações passivas se encontram devidamente escrituradas e quanto às ativas se tem liquidez. É necessário ainda a verificação da existência de ônus que recaem sobre bens do estabelecimento, móveis e imóveis. O que seriam esses ônus reais? É hipoteca, é contrato, é penhora, se existe alguma penhora, alguma hipoteca sobre os seus bens. Necessário ainda que tenha autorização dos credores para alienação do estabelecimento, desde que os seus bens não estejam capital suficiente para cobrir as dívidas. Ressalve que o risco é inerente a uma atividade empresarial e que o emprego das recomendações acima deve ser feito levando em consideração esse fator. Ou seja, nós temos tudo seria uma espécie de risco. Eu trouxe para vocês ainda a questão do direito empresarial, que ele acaba repercutindo no nosso Código Tributário Nacional, no nosso CTN. Né? Ele vai me trazer lá. A pessoa jurídica ou natural de direito privado que adquirir outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial ou industrial, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devido até a data do ato. 1. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio. 2. Subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação ou da nova atividade no mesmo ou em outro ramo do comércio, indústria ou profissão. Basicamente, pessoal, é o seguinte, eu tenho meu comércio, digamos ali, próximo da faculdade, a Sinhá. A Sinhá já está lá, né? Eu não sei o nome da proprietária, mas está lá. Acontece que a Sinhá fechou as portas e ela deixou dívidas tributárias. Eu fui lá e abri também o mesmo comércio, um outro bar, Edelmans Bar. O que acontece? Se eu abrir um outro estabelecimento comercial no mesmo ponto, eu serei responsável de forma, estou grifando aqui, de forma integral, ou seja, de forma total, por todos os débitos tributários, se, no caso, a proprietária da Sinhá cessar a exploração do comércio dela. Ou seja, se ela for para outro lugar e continuar a exploração do comércio dela, eu não teria responsabilidade, nesse caso, de forma integral. Né? Se ela simplesmente fechar as portas e eu continuar, mesmo que ela não faça parte da minha empresa, eu serei responsável de forma integral. Porém, se existe o caso em que o alienante ele responde de forma subsidiária, ou seja, a Sinhá iria responder junto comigo se ela continuar a exploração ou iniciar uma outra exploração dentro de 6 meses. Ou seja, nós vamos ter a seguinte regra geral. Se eu continuar em algum ponto comercial, ou seja, ponto comercial é o local onde está situado determinada empresa. Se a atual proprietária ou alienante cessar a exploração dela, quem está adquirindo vai responder de forma integral por todos os débitos tributários. Se ela interromper a atividade dela, se ela prosseguir a atividade dela ou iniciar dentro de até 6 meses no mesmo ramo ou em outro ramo,
ela será responsável de forma subsidiária comigo. Ou seja, eu só irei responder caso ela não pague o débito, não pague a dívida, né? Então, todos entenderam, pessoal? Isso aqui é bem importante para vocês. Deixa eu ativar aqui. Todos entenderam? Ok. Entenderam, né? Sim. Pessoal, essa é uma versão que a gente está utilizando, uma versão gratuita, ele vai cair a nossa sala. O que é que eu vou fazer? Eu vou desligar a sala, vou encerrar a reunião e a gente vai abrir novamente. Eu vou mandar o link e vocês vão entrar, tudo bem? Ok. Então, eu vou encerrar essa sala e a gente abre uma outra. Beleza. Enquanto isso. E toma feijoada, joga feijoada! Feijoada, pessoal. Bora!